Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de 3 crimes históricos que abalaram o Brasil. Um desses crimes eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas 2 deles, apesar de terem sido muito repercutidos na época em que eles ocorreram, eu tenho quase certeza que poucos de vocês conhecem. Bom, para quem já está aqui no canal faz um tempinho, sabe que eu geralmente não costumo fazer vídeo de compilados igual a esse aqui. Mas se for bem e vocês gostarem... Bom, vocês deixem aqui no comentário. Se vocês gostarem, eu trago mais vídeos aqui para vocês desse estilo. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Os caminhos de Giuseppe Pistone e de Maria Mercedes Ferra se cruzaram em 1925, quando os dois embarcaram em um navio que saiu da Itália, tendo a Argentina como destino. Na época, Giuseppe tinha 31 anos e Maria 20. Os dois começaram a namorar e se casaram em fevereiro de 1928. Logo após o casamento, os dois tomaram a decisão de se mudarem da Argentina para o Brasil. Já no Brasil, o casal de imigrantes passou a morar na capital paulista, onde Giuseppe arrumou um trabalho na casa de salames e vinhos de seu primo, um homem chamado Francesco Pistone. Francesco ofereceu uma proposta de sociedade para Giuseppe, que ficou muito feliz e empolgado, mas havia um problema. Giuseppe não tinha dinheiro suficiente para entrar nessa sociedade. Giuseppe então decidiu pedir ajuda financeira para sua mãe, Marcelina Baeri, que morava na Itália. Esse pedido foi feito através de um telegrama, e ele desejava uma parte da herança deixada por seu pai no valor de 150 mil contos de réis. Contudo, a mãe de Giuseppe negou o pedido dele, e mesmo assim ele decidiu entrar na sociedade mentindo para seu primo, dizendo que depois a sua mãe lhe enviaria o dinheiro e ele pagaria sua parte na sociedade. Resumindo, Giuseppe iria dar um golpe no próprio primo. Quando Maria Ferra, a esposa de Giuseppe, descobriu o plano do marido, ela decidiu entrar em contato com a sogra. Maria escreveu uma carta para Marcelina, na qual contou sobre as más intenções de Giuseppe para com seu primo. Porém, essa carta nunca chegou a ser entregue, já que na manhã de 4 de outubro de 1928, Giuseppe descobriu a correspondência. Ao abrir a carta e ver o conteúdo, o homem ficou furioso, e isso acabou gerando uma forte discussão entre o casal. Logo na sequência, Giuseppe partiu para cima de sua esposa, a agredindo com chutes e socos e depois a sufocou com um travesseiro. Maria então, com 22 anos e grávida de 6 meses, não resistiu às agressões e faleceu. Desesperado e sem saber o que fazer com o corpo da própria esposa, Giuseppe decidiu ir ainda mais longe. O homem tomou a decisão de colocar o corpo de sua mulher dentro de um baú de viagem, só que o corpo não cabia, mas ele deu um jeito. Giuseppe pegou uma navalha e cortou as pernas da mulher do joelho para baixo, e depois quebrou seu pescoço. Na sequência, ele despejou o pó de arroz por cima do corpo para disfarçar qualquer mau cheiro que surgisse. O objetivo final de Giuseppe para tentar sair impune do seu crime era despachar o baú para a França. Para isso, ele usou um nome e endereço falso, remetendo a bagagem para Francesco Ferrero, em Bordeaux, na França. O homem decidiu despachar o baú através do mesmo meio de transporte em que ele e Maria se conheceram, um navio. No dia 7 de outubro de 1928, o baú foi içado a bordo do navio Massilia, que estava atracado no Porto de Santos. Contudo, devido ao peso e aos impactos que o baú sofreu, ele abriu um pouco e começou a exalar um mau cheiro muito forte. Com isso, os operadores do navio decidiram abrir a bagagem para verificar, e foi aí que eles descobriram o corpo de Maria Ferra. Além do corpo, o baú continha algumas roupas da vítima, como meias, camisolas, saias, um chapéu e algumas almofadas. A navalha que Giuseppe usou para cortar as pernas da esposa também estava dentro do baú. Até aquele momento, a identidade da vítima era desconhecida, já que o nome e o endereço usados para o despacho da bagagem eram falsos. Posteriormente, o corpo foi levado para uma autópsia, e os médicos legistas ficaram surpresos ao constatarem que a mulher estava grávida de 6 meses. A autópsia constatou também que haviam inúmeros ferimentos pelo corpo decorrentes de uma agressão,
e a causa do óbito foi sufocamento. A essa altura, a mídia já estava noticiando o caso em todo o país, fazendo com que a investigação acontecesse de maneira mais rápida. Quando a polícia conseguiu chegar até Giuseppe Pistone, ele deu uma versão diferente do que teria acontecido. Em seu primeiro depoimento, o homem alegou que só havia discutido com a esposa, e devido a essa discussão, Maria teria passado mal e tido um mal súbito. Porém, como já sabemos, o laudo da autópsia revelou que a causa do óbito foi sufocamento, e confrontado pela polícia com essa informação, Giuseppe confessou que tirou a vida da esposa propositalmente, mas justificou dizendo que havia feito isso porque ela o traiu. Para quem não sabe, naquela época, se um homem tirasse a vida de uma esposa infiel, ele não seria responsabilizado pelo crime. Com isso, muitos homens que tiravam a vida de suas esposas, mesmo que não fosse pelo motivo de infidelidade, alegavam isso para as autoridades e saíam impunes. No caso de Giuseppe Pistone, a polícia desconfiou da versão dele e ficaram investigando por quase 3 anos, até que em 1931 eles encontraram evidência de que Giuseppe mentiu e ele foi preso. Ainda no mesmo ano, mais especificamente em julho, Giuseppe Pistone foi condenado a 31 anos de prisão pelo crime contra Maria Mercedes Ferrer. Entretanto, em 1944, ele foi beneficiado por um decreto do então presidente Getúlio Vargas, e com isso ele teve a sua pena reduzida, e em 1948 ele foi solto. Depois disso, Giuseppe Pistone se mudou para a cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo. Lá, o homem levou uma vida normal. Ele arrumou um emprego como zelador de um prédio e até se casou novamente em 1949 com uma mulher da cidade. Em 1956, aos 62 anos, Giuseppe Pistone faleceu de causas não reveladas. O crime da mala foi o primeiro grande caso criminal na história do Brasil. A tragédia fez com que Maria Ferrer fosse considerada uma santa popular. Para se ter uma ideia, o seu túmulo na cidade de Santos é visitado até os dias de hoje. O baú usado por Giuseppe para tentar despachar o corpo de Maria para a França se encontra em exposição no Museu do Crime em São Paulo. Como vocês puderam perceber, apesar do Giuseppe ter usado um baú para colocar o corpo de Maria Ferrer, o crime, ao invés de ficar conhecido como o crime do baú, ficou conhecido como o crime da mala. Agora vamos para o nosso segundo crime histórico, que aconteceu no ano de 1948. Em 1948, 3 mulheres haviam sumido. Eram Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, e as suas filhas, Maria Antonieta, de 23, e Cordélia, de 19. No dia 5 de novembro, Paulo Ferreira de Camargo, que era filho de Benedita e irmão das outras jovens, informou aos amigos que faria uma viagem com a família ao Paraná. Alguns dias depois, ele enviou notícias dizendo que eles haviam se envolvido em um acidente de carro e que sua mãe e irmãs teriam falecido. Segundo ele, esse acidente teria acontecido próximo a Curitiba, e ele foi o único sobrevivente. No entanto, nenhum familiar, amigo ou conhecido das mulheres foram informados sobre o velório e enterro delas. Era como se elas nem tivessem sido enterradas. Questionado sobre isso por familiares, Paulo alegou que a sua mãe e irmãs tinham sido enterradas no Paraná em uma rápida cerimônia, e por isso ninguém da família ou amigos foi comunicado. Obviamente, tanto os familiares quanto os amigos da família desconfiaram dessa versão de Paulo e decidiram comunicar às autoridades sobre o ocorrido. Com isso, a polícia passou a investigar Paulo para saber o que ele poderia estar escondendo. Durante essa investigação, a polícia descobriu que o homem havia feito um poço no fundo do seu quintal e, ao ser questionado pelos policiais sobre isso, ele disse que era para montar uma fábrica de adubo. Os policiais não ficaram convencidos com essa história e decidiram investigar Paulo mais a fundo. Paulo era formado em Química e, na época, ele trabalhava como professor assistente na Universidade de São Paulo, a USP. Em conversa com alunos e também com funcionários da universidade, uma coisa era unânime. Todos achavam que o homem tinha um comportamento estranho. Ainda na universidade, os policiais conversaram com o Dr. Hoffman, que era o professor auxiliado por Paulo. O Dr. Hoffman também trabalhava no laboratório da universidade,
e disse aos policiais que dias atrás Paulo havia lhe feito uma pergunta muito estranha. Segundo ele, o homem lhe perguntou quais seriam os melhores componentes químicos para corroer um corpo. A partir desse ponto, a polícia passou a acreditar que a mãe e as irmãs de Paulo não haviam sido vítimas de um acidente, mas sim de um crime. Então, na tarde do dia 23 de novembro, os policiais foram novamente até a casa de Paulo e pediram mais uma vez para que ele mostrasse o poço. Os policiais olharam todo o poço, mas não encontraram nada de suspeito nele que pudesse comprometer a situação de Paulo. Porém, eles ainda estavam desconfiados e decidiram chamar os bombeiros para que uma melhor análise fosse feita no local. Com a chegada do corpo de bombeiros, a equipe começou a escavar o limite do poço, e nesse momento, Paulo disse aos policiais que iria ao banheiro, mas assim que entrou na sua residência, ele pegou uma arma que estava escondida e tirou a própria vida. Ao ouvirem o barulho do disparo, os policiais entraram correndo na casa e encontraram o corpo de Paulo com uma arma ao lado e um ferimento a bala em seu peito. Estava mais que claro que as autoridades estavam prestes a descobrir algo que Paulo queria muito esconder. As escavações continuaram e, em alguns minutos, os bombeiros encontraram os corpos de 3 mulheres. Os corpos estavam de cabeça para baixo, envoltos em um pano preto e com os braços amarrados. Mais tarde, eles foram identificados como sendo da mãe e das 2 irmãs de Paulo. Durante a autópsia, os médicos legistas observaram pelo menos 3 perfurações ocasionadas por projéteis em cada um dos corpos. Com isso, foi constatado que o óbito das 3 mulheres foi devido a disparos de arma de fogo. O que motivou o crime nunca foi esclarecido, até porque não houve tempo para que Paulo desse qualquer explicação. Contudo, existem 2 principais teorias que explicariam as motivações que culminaram no crime. A primeira seria devido a um relacionamento que Paulo tinha com uma jovem chamada Isaltina dos Amaros. Essa jovem tinha 23 anos na época, trabalhava como assistente de enfermagem e não era mais virgem. O fato da jovem não ser mais virgem era algo que não era bem visto pela família de Paulo, e devido a isso, eles não aprovavam o relacionamento dos dois, o que gerava inúmeras discussões. Inclusive, em um depoimento prestado à polícia, Isaltina disse que Paulo a levou para passar a noite em sua casa e, durante uma conversa, o homem teria dito que estava muito triste, pois sentia muita falta de sua mãe e irmãs e que tudo ao seu redor lembrava a elas. Segundo Isaltina, isso aconteceu alguns dias depois do acidente que ele e sua família haviam sofrido no Paraná. Já a outra teoria diz que a motivação de Paulo para o crime era porque a sua mãe e irmãs estavam muito doentes e ele não teria mais condições de cuidar delas. Benedita, a mãe de Paulo, estaria com um câncer na perna. Maria Antonieta sofria de epilepsia e era paralítica, e Cordélia, a irmã mais nova, seria esquizofrênica. Porém, as autoridades nunca concluíram de fato quais foram as reais motivações para o crime. Um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos veio a óbito dias depois devido ter contraído uma infecção cadavérica por manusear os cadáveres sem a proteção de luvas. Uma curiosidade é que a casa da família ficava a um quarteirão à frente de onde seria construído o edifício Joelma, palco de um terrível incêndio no centro de São Paulo, vitimando 191 pessoas e deixando outras 300 feridas. Agora, o terceiro e último caso aqui do nosso compilado aconteceu no Rio de Janeiro na década de 60 e foi um crime que repercutiu muito, não só no estado do Rio de Janeiro, como também no Brasil. E eu creio que a maioria de vocês já conhece, até porque muitos canais já fizeram sobre esse crime e, inclusive, se eu não me engano, ele já até passou no Linha Direta. Neide Maria Maia Lopes era uma mulher comum, o tipo de mulher que ninguém jamais suspeitaria o instinto selvagem que o fim de um relacionamento poderia lhe despertar. Mas tudo mudaria aos seus 23 anos, e ela entrou para a história do país como uma das criminosas mais cruéis, apelidada de Fera da Penha. No fim de 1959, Neide, que morava no Rio de Janeiro, conheceu Antônio Couto Araújo, um homem casado, pai de Solange e Tânia, 2 meninas pequenas.
Os dois acabaram se envolvendo e, após cerca de 6 meses de relacionamento, Antônio, que fazia promessas de amor para a amante, desistiu de largar a sua família para viver um romance com ela. Foi então que Neide Maria começou a elaborar um plano macabro. Durante meses, Neide Maria se aproximou da família de Antônio sem que ele soubesse. Ela passou a vigiá-los, estudou os seus hábitos e até chegou a trocar algumas palavras com Nilza, a então esposa de Antônio. Em 30 de junho de 1960, Neide Maria saiu de casa disposta a colocar o seu plano em prática, cujo objetivo era se vingar de Antônio. Primeiro ela ligou para o Instituto Joemar, que era onde a filha mais nova de Antônio, Tânia Maria, que tinha 4 anos na época, estudava. Ao telefone, ela se passou por Nilza, esposa de Antônio e mãe da menina, e disse que, como ela tinha que ir para uma consulta médica em outro bairro, uma vizinha dela de confiança, chamada Odete, passaria para buscar a menina. Depois, ela foi até a escola e disse que era a tal da Odete. E como nessa época as escolas não tinham uma política rígida sobre quem tem permissão para buscar os alunos, a escola entregou Tânia Maria para ela sem nenhum problema. Neide Maria ficou perambulando com a menina por horas pelo bairro da Penha. Enquanto isso, Nilza foi até a escola para levar o lanche para a filha. E foi aí que ela acabou descobrindo que a sua filha havia ido embora com outra mulher. Os pais da menina, desesperados, entraram em contato com a polícia e falaram sobre o sequestro. Os policiais, de imediato, saíram para fazer buscas. Eles passaram quase o dia todo procurando por Tânia, mas não conseguiram encontrá-la. Por volta das 8 da noite, Neide Maria levou Tânia para um abatedouro de bois, no bairro da Penha, e com um revólver calibre 32, efetuou um disparo em direção à nuca da menina. Para tentar esconder o corpo, Neide tacou fogo no corpo da vítima e depois fugiu do local. Algumas pessoas que estavam próximas ao local do crime viram um momento em que uma pessoa, que era a Neide, saindo do abatedouro e comunicaram à polícia. A polícia rapidamente se dirigiu até o local, e lá eles encontraram o corpo de Tânia em meio às chamas. O caso repercutiu por todo o país e diversos jornais publicaram a foto do corpo da menina, gerando uma grande comoção nacional. Durante as investigações para encontrar o responsável pelo crime, Antônio, o pai de Tânia, mencionou a sua relação extraconjugal com Neide, e isso fez com que a mulher fosse vista como a principal suspeita no caso. Levada para interrogatório, Neide Maria negou todas as acusações e foi liberada em seguida. A imprensa confrontou a suspeita, referindo-se a ela como Fera da Penha, que após muita insistência confessou o crime. Em uma entrevista concedida ao jornalista Saulo Gomes, ela foi questionada sobre a motivação do crime, ao passo que ela respondeu que só não acabou com toda a família de Antônio porque ela não teve tempo. Moradores da região ameaçaram invadir a delegacia onde Neide estava presa. Então, a polícia decidiu realizar uma transferência que foi rodeada de tumulto. Uma viatura que foi usada para despistar o povo, fazendo eles acreditarem que Neide estava nela, foi destruída por cerca de 300 pessoas que esperavam do lado de fora da delegacia. Dias depois, a reconstituição do crime precisou ser cancelada, pois o risco de linchamento da mulher era muito alto. Neide Maria foi realocada para a penitenciária Lemos Brito, em Bangu, onde ficou aguardando o seu julgamento. Em outubro de 1963, a Fera da Penha foi condenada a 33 anos de prisão. Após 15 anos de sentença, em 1975, Neide Maria foi libertada por bom comportamento e passou a viver com os pais até o falecimento deles. De acordo com as últimas informações divulgadas, a mulher viveu isolada na cidade do Rio de Janeiro e raramente fazia uma aparição pública. Em 2 de maio de 2023, Neide Maria faleceu em decorrência de um acidente vascular cerebral no Hospital Souza Aguiar. Ela foi sepultada no dia seguinte, no cemitério do Caju, na cidade do Rio de Janeiro. Já os pais de Tânia Maria permaneceram juntos após a tragédia. Nilza perdoou o marido e juntos o casal teve mais 3 filhas. Tânia foi enterrada no cemitério de Inhaúma. Seu túmulo tornou-se ponto de peregrinação de fiéis de diferentes denominações religiosas, que associam a menina como benfeitora de muitos milagres.
E esse foi o vídeo de compilados criminais que eu fiz aqui hoje. Como eu disse, geralmente eu não costumo fazer vídeo assim. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário para mim. E se vocês já conheciam ou não conheciam algum desses casos, deixa aqui no comentário também. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.